não tinha nada disso. Era muito melhor. Bom dia, galera. Mais um vídeo aí pro nosso canal. Vou tomar um cafezinho aqui. Ai, delícia. Você é aqueles que pensam como o meu avô, que antigamente as coisas eram melhores? Que os temas que nos trazem constrangimentos hoje em dia não existiam antigamente? Que as pessoas eram mais sérias e moralmente civilizadas? Se você pensa assim, precisa rever rapidamente o seu conceito. Tá? Uma tese de mestrado de 2010, realizada na USP por Wesley Francisco de Souza Silva, abordou elementos de erotismo e sexualidade nas cantigas de escárnio e maldizer galego-portuguesas. Né? Ou seja, esse tema já estava em vigor antes do século XVI. O que quer dizer isso? Antes do Brasil ser descoberto. Naquele período em que a Igreja Católica governava, produzia-se textos que não deixam nada a desejar às canções mais tensas que ouvimos hoje em dia. Mas fique tranquilo, porque a nossa abordagem aqui é literária. Ok? Muitos textos, né, escaparam da censura da Igreja Católica e sobreviveram até hoje, permitindo a gente ter uma ideia de como as pessoas se expressavam naquela época. Né? A literatura, ela pode ser vista como elemento histórico? É preciso ter cuidado em relação a isso, porque a literatura é uma arte, né? Mas ela traz registros que permite a gente enxergar algumas performances, né? E pensamentos de uma determinada época, né? A Bíblia também faz isso. Ela aborda assuntos delicados, porém de forma pedagógica. Como assim de forma pedagógica? Né? Ela relata alguns episódios, não incitando o leitor a praticar aquilo ou a fazer aquilo, mas para que o leitor desperte um pensamento crítico acerca daquilo. Um exemplo disso é o capítulo 38 do livro de Gênesis, né? O episódio de Judá e Tamar. Você pode ir lá ler, tá bom? Você pode ir lá ler se você quiser, que eu não vou falar para você aqui não. Ok? O casamento na Idade Média também era outro tema que, né, foge dessa idealização que nós temos hoje em dia. Muitos casamentos na Idade Média eram feitos por uma via extremamente política e econômica. Muitas princesas, né, muitas rainhas eram reservadas para casar, não porque amavam, não porque estavam preocupadas com a religião, mas na Idade Média casava-se para preservar reinos, para se preservar poder, fortunas. A gente não pode fechar os olhos a isso, né? Quando a gente vai estudar algumas cantigas, né, do trovadorismo na Idade Média, uns temas né, que são abordados, a gente encontra algumas palavras, por exemplo, né, que se pode falar aqui, porque há outras nós jamais iríamos falar. Folegar, arrebentas, emprenhar, madeira, abadesa, lavor, parafuso, fistolada, sanhudo, bastom e outros termos sugerem, né, sugerem temas que hoje em dia seriam altamente repudiados aí pelos mais conservadores. Eu estou dizendo isso para mostrar que o homem, né, desde sempre se comporta, né, de certa forma. Nós não estamos aí com um privilégio da modernidade, né? Há alguns temas que nos causam constrangimento, não é privilégio da modernidade. Temas delicados existem desde que o homem é homem, ok? Por que eu digo isso? Porque qual é o objetivo da literatura abordar esse tema, né?
Qual é o objetivo? O objetivo é informar de forma pedagógica que não há nada que escape do domínio da literatura. Nada. Nada escapa. Você encontra praticamente todos os temas da vida dentro da literatura. Por isso que quem lê, né, obtém conhecimento. E conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é poder, não é verdade? Então, o que acontece? A literatura demonstra textos sem doutrinação. Né? A literatura não tem esse objetivo aí de doutrinar. A literatura ela pode ser exercida por prazer. A literatura pode ser exercida, né, para aumentar o conhecimento, e você não tem que fazer absolutamente nada daquilo que você lê. Por quê? Porque existem princípios que precisam ser seguidos. Não é verdade? Os textos mostram, né, alguns textos do trovadorismo, eles mostram temas que hoje ainda são tabus, né? Relações heterossexuais, né, muito detalhadas, relações homossexuais também. Os textos também eles mostram a questão religiosa, né, casos perniciosos, né, casos que aconteciam em ambientes religiosos, né? A gente vê isso dentro da literatura, né? Lembrando que isso não pode ser considerado como fator histórico, como documento histórico. Tem que ficar bem claro isso pra gente, né? Isso aí está dentro de um contexto artístico, ok? Mas como lidar com isso? Como lidar com esses temas delicados? Como lidar, né, com os proibidões aí que existem na literatura, né? E hoje a gente está com foco aí na Idade Média. Como lidar com isso, né? Primeiro, nem toda literatura deve ser abordada em ambiente escolar, né? Porque para cada faixa etária existe uma indicação de leitura. Então é o primeiro cuidado que nós tomamos. Nem toda literatura deve ser abordada em ambiente escolar. Cada literatura dentro do seu contexto, cada literatura dentro da sua faixa etária. Isso é muito importante, ok? É preciso sim um filtro cognitivo, né? Existem tipos de conhecimentos que não vão te acrescentar em absolutamente nada, né? Talvez isso é que desperta muita angústia, né, em algumas pessoas hoje. Existem músicas, né, existem alguns tipos de arte que são fúteis, né, não acrescentam em absolutamente nada, né? E terceiro, é preciso menos hipocrisia, né? Nós não podemos fechar os olhos e deteriorar uma época em detrimento de outra, porque as mazelas sociais, elas sempre existiram e sempre existirão. Então é preciso menos hipocrisia. Antigamente não era melhor, como disse o meu avô aí no início do vídeo, ok? Antigamente o pau quebrava do mesmo jeito, né? Mas havia muita maquiagem, né? Ou as pessoas se faziam de cega, fingindo que não estavam vendo. Mas a literatura está aí para mostrar pra gente. Tá vendo como que a literatura é importante, né? Quem lê adquire conhecimento. E conhecimento, o que é conhecimento? Como eu já disse, conhecimento é poder, né? A literatura ela informa de forma pedagógica. Como assim? Ela relata casos, né, para ser debatido, para ser criticado mesmo. A literatura está aí para ser lida, para ser criticada, para ser resenhada, né? A literatura não está aí para ditar regras. A literatura não está aí, né, para estabelecer leis. A literatura está aí para estabelecer debates, para estabelecer discussões, né? E isso é interessante porque algumas discussões mexem com as crenças da gente, mexem com aquilo que está enraizado lá no nosso âmago, lá no nosso interior, né?
Bom, galera, é isso. O nosso vídeo é uma rápida abordagem, né, aos proibidões da Idade Média. O que seria isso? Seriam os textos, né, tensos, delicados, que existiram na Idade Média e foram conservados para a gente saber que a Idade Média, né, considerada a idade das trevas, considerado um período muito religioso, muito católico, né? Naquele tempo também existiram, né, situações que mostram pra gente, né, que a natureza humana ela é vigente em todas as épocas, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, porque se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí e comenta aí o que você achou desse vídeo, sugira temas novos para os nossos vídeos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo.